Olá, pessoal. Eu estou aqui mais uma vez e agora dando prosseguimento àquela nossa caminhada de um livro em 3 vídeos, né? Vocês que assistiram aí os 3 vídeos sobre o sionismo. E aí, você que ainda não assistiu, convido você para dar uma olhada lá no canal. E aí, nessa caminhada, surgiu uma ideia de um amigo aí, é um cara muito chegado, e eu vou apresentar ele para vocês aí, vocês estão vendo já a cara do indivíduo aqui, né? E ele deu uma ideia, Everson, você fez um comentário sobre o livro, achei interessante e tal, mas seria legal, de repente, a gente fazer um bate-bola aí, uma conversa, né, sobre a temática do livro. Então, aí surgiu essa ideia da gente começar pegando alguns livros após fazer a explanação do livro em 3 vídeos, a gente abriu um 4º vídeo para fazer uma discussão aí a respeito das nossas opiniões sobre a temática dos livros. Então, nesse momento, hoje, eu estou convidando aqui o meu amigo chegado, irmão, mais chegado que um irmão, Elias Binja, um angolano, um cara fenomenal, que eu conheci o Elias Binja desde a época em que ele chegou no Brasil, e era um menino naquela época, não que ele seja velho hoje, obviamente, mas ele era um meninão naquela época, e quantas vezes ele fazia seminário, né, de teologia, e quantas vezes o Elias vinha passar as férias, porque ele não podia voltar para Angola, ele vinha passar as férias na minha casa, e aí a gente passava intermináveis noites e dias conversando sobre filosofia, sobre teologia. O Elias, então, é formado em teologia, o Elias é formado em filosofia pela Universidade de Mackenzie, tem mestrado em filosofia, tem doutorado em filosofia e é professor entre outras coisas, é professor da FAM. A FAM é o Centro Universitário das Américas. O Elias Binja é um cara extremamente capacitado, querido do nosso coração, e aí eu tenho o privilégio, o prazer de dialogar com Elias. Então, Elias vai me ajudar nessa temática aí do sionismo. Já você vai falar, Elias, espera um pouquinho. Então, o sionismo, ou seja, o livro que eu abordei, de Thomas Ice, ele fala o porquê os cristãos deveriam apoiar Israel. Então, nós estamos vendo um momento aí, né, agora pontual entre a guerra de Israel contra o Hamas, né? E aí, assim, o porquê nós deveríamos apoiar Israel? Então, a minha ideia nesse aspecto é que nós deveríamos apoiar Israel, porque Israel é o povo que Deus escolheu lá atrás e que Deus tem promessas com Israel, e houve, por toda a história de Israel, uma tentativa de eliminação do povo judeu, né? E essa guerra que existe, ou seja, esse conflito entre Israel e seus inimigos, ele pode parecer para alguns, né, um conflito tão somente por questões políticas, né? Mas existe uma razão mais profunda para isso, e a razão é espiritual. A briga contra Israel, a perseguição a Israel, é a tentativa de extermínio do povo judeu, que já foi uma tentativa que se desenrolou, né, pela história, né, das nações. Essa tentativa ela tem um cunho, ela tem um fundo espiritual. E nós vemos isso, inclusive, em Apocalipse, quando eu apresentei o capítulo 12 de Apocalipse, que é o dragão, que é uma representação de Satanás, tentando perseguir a mulher ou destruir a mulher, que é uma representação do povo judeu, né? Então, assim, por quê? Porque Jesus era judeu, porque Deus escolheu o povo de Israel para se manifestar ao mundo todo e alcançar o mundo a partir do povo de Israel, lá no Antigo Testamento. E o povo de Israel iria, então, parir Cristo, o Messias, que iria chegar até nós. Então, essa tentativa de eliminação do povo judeu, aliás, Deus ainda tem um plano com o povo judeu no futuro, quando Paulo fala lá em Romanos, capítulo 11, né, que o Israel será restaurado no futuro
por causa do plano de Deus. Então, assim, eu quero deixar aqui bem claro, o Elias falou, mano, você foi muito tímido na exposição, então eu quero deixar a minha exposição clara que eu sou pró-Israel, né? Não sou pró-Hamas, eu não sou a favor, obviamente, da morte de crianças, dessas coisas todas, mas eu sou pró-Israel nessa história, sou contra os terroristas, né? Israel não é um país que está colonizando ali aquela região pertence a Israel, né? E nessa briga toda aí, eu acredito que todo cristão deveria sempre estar do lado de Israel, porque Deus tem promessas para o povo judeu. Então, Binja, eu vou deixar você falar, eu sou apenas teu servo nesse momento aqui, e eu quero que você se apresente aí, e vamos trocar as ideias aí, meu brother. Está com você a bola. Olá a todos que nos acompanham. Quero, antes de mais, agradecer o privilégio, né, de trocar ideias, impressões em torno de uma temática tão atual, tão oportuna, que é o sionismo, sentido. E julguei oportuno, extremamente oportuno, a escolha do livro, né, e com muita sabedoria, num contexto em que os ânimos estão acirrados. E a proposta de um quarto vídeo era justamente, a partir da abordagem do livro, repensarmos o nosso cotidiano. Então, a partir dessa abordagem, nós precisamos pontuar algumas coisas, né? E é engraçado, porque quando a gente olha para o nosso entorno, a gente vê como as tendências, né, do nosso meio acadêmico e até mesmo dos meios de comunicação. Agora, todo mundo é especialista em Israel, todo mundo é especialista no povo palestino, todo mundo é especialista em terrorismo e todo mundo pode falar acerca do assunto. E, muitas vezes, os assuntos são tratados de uma forma tão leviana quanto, em vez de informar, desinforma. Por exemplo, a gente está vendo a Europa, ou as manifestações na Europa e nos Estados Unidos em prol do povo palestino, como se Israel estivesse combatendo o povo palestino. E aí, é claro, o povo palestino está no meio de uma tensão da qual ela não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que está acontecendo. Na verdade, o povo palestino é vítima, não de Israel, mas vítima do grupo terrorista do Hamas. Que a meu ver, manipula, né, Elias? Manipula o povo palestino. Exatamente. E aí, assim, entristece ver pessoas se manifestando no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, a favor do Hamas, um grupo declaradamente terrorista que tem como objetivo eliminar a nação de Israel. As pessoas parecem que, né, às vezes não prestam atenção, são meio que manipuladas, né, pelos sentimentos e etc. Aí está a questão que está posta, né? As pessoas, elas foram condicionadas. E esse condicionamento é tão sério quanto me traz à memória o texto de um grande professor americano, que agora o nome me escapa, escreveu um texto belíssimo cujo título é O Emburrecimento Programado. As pessoas foram programadas para serem emburrecidas, para serem burras. Desculpem a expressão, mas eu estou aqui me valendo do conceito do professor. Porque as pessoas perderam a capacidade, né, de distinguir os fatos das narrativas. Exato. As pessoas não conseguem diferenciar o que é um discurso e o que são fatos. E mesmo quando diante dos fatos, as pessoas encontram justificativas para ratificar os discursos construídos em cima dos fatos, onde os fatos não condizem com os discursos elaborados em torno deles. Então, nesse sentido, a gente percebe esse emburrecimento
que tende à generalização, né? E as pessoas se apegam a causas cujo fundo elas desconhecem. Exato. Então, nesse sentido, elas estão defendendo o Hamas em nome do povo palestino. Só que o povo palestino é uma coisa, o Hamas é outra coisa, totalmente diferente. No entanto, o povo palestino está sendo instrumentalizado por uma causa que não tem nada a ver com o povo. Haja visto, por exemplo, a implosão, né, ou o uso que eles fazem das instalações hospitalares para criar uma base militar nela. Exato. Porque sabem que o Israel não pode bombardear o hospital. Exato. Então, as pessoas que estão no hospital viraram reféns dessa corja de indivíduos cujas finalidades não têm nada a ver com a humanidade, não tem nada a ver com o povo palestino, antes, pelo contrário, a agenda que os move é totalmente desumana. Qualquer pessoa que tenha tido o trabalho de ler, por exemplo, o estatuto de formação desse movimento belicoso chamado Hamas, sabe que Hamas não quer nenhuma nação palestina. Exato. Nunca foi o objetivo. Exato. Dessa luta que eles fazem contra Israel, o objetivo é o extermínio. Aliás, a faixa de Gaza, ela esteve em poder do Hamas muito tempo e outros lugares ali em poder dos... E nunca se criou um Estado palestino, não é? Nunca se criou. Israel, desde o começo do século XX, Israel, reiteradas vezes, criou condições para que os palestinos tivessem uma nação. No entanto, nem o Hamas, nem a OLP, né, no tempo do Yassir Arafat, aceitaram a criação do Estado palestino, porque o objetivo não é criar o Estado palestino, o objetivo é exterminar Israel. Agora, aqui tem algo de interessante que nos toca, que Israel ser exterminado não é o fim. Não. É só o começo. Exato. O fim é a cristandade. Exato. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Israel é o ponto de partida. O ponto de chegada é acabar com o cristianismo. Nesse sentido, a luta é muito maior do que as pessoas se propõem a refletir em torno de. Nesse sentido, essas manifestações, elas são fomentadas, né, e aquecidas por movimentos tais que muitas vezes não aparecem. No entanto, elas estão trabalhando em prol da construção de um ambiente que seja desfavorável não só ao povo judeu, como a qualquer manifestação cristã que se preze. Nesse sentido, a gente precisa se acautelar, porque ali nós temos o ponto de partida, porque nós somos o ponto de chegada. Então, quando a gente olha, por exemplo, os movimentos ditatoriais aqui na América Latina, na Ásia, começam a proibir as manifestações cristãs na China, na Coreia do Norte, aqui no... Bom, enfim, nós estamos assistindo isso bem diante dos nossos olhos. Interessante, Elias, que essa ideia que veicula, tipo assim, não, nós queremos uma sociedade igualitária, nós queremos... Mentira. É tudo mentira. Por que a perseguição da igreja? Aliás, por que a religião é o ópio do povo? Né? Essa é uma grande questão que não se debate. Por quê? Porque nos países onde domina o comunismo, a igreja é perseguida. Porque as pessoas perdem a liberdade. Essas pessoas que lutam a favor do socialismo nunca pararam, talvez, para observar que nos países socialistas não há liberdade. E elas falam a luta pelo socialismo em nome de uma liberdade que jamais vai acontecer, não é? Na verdade, é aquilo. Alguém, certa feita, disse que o grande problema com o qual nós nos debatemos aqui no Ocidente
ele remota do período do Renascimento. Nós tivemos o período medieval, em que a Igreja, com todas as ressalvas que podemos fazer, dominou o mundo. No entanto, as limitações que cercaram a Igreja e os defeitos humanos no interior da própria Igreja criou um espírito, fora dela, que tão logo esse movimento, o período medieval termine e começa a Renascença, a gente começa a perceber, o recrudescimento de um movimento anti-igreja, um movimento anticristão, com uma força tão violenta quanto. Basta ver, por exemplo, que os primeiros insights contra a própria igreja não nascem fora da igreja, nascem no interior da própria igreja. Haja visto, por exemplo, o pensamento de Guilherme de Ockham, com o nominalismo, construindo uma trilha que vai nos colocar dentro de uma caverna da qual nós não conseguiremos mais sair, por exemplo. Então, o realismo que dominou o mundo durante séculos, para não dizer milênios, é substituído por um nominalismo que limita a nossa perspectiva do real. Então, lá os antigos, em particular os pensadores clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles e os filósofos que antecederam, eles pensavam a realidade em múltiplas dimensões. Peguemos só um exemplo, o exemplo de Platão. Quando a gente lê, por exemplo, a alegoria da caverna, o que nós constatamos? Nós constatamos pelo menos 3 dimensões distintas da realidade. A realidade da caverna, a realidade da superfície e o universo das ideias. São 3 dimensões distintas. No entanto, essas dimensões, elas nos dão uma compreensão real daquilo que a gente chama realidade. No entanto, quando a gente chega em Guilherme de Ockham, todas essas coisas são reduzidas a uma única dimensão. A realidade torna-se unidimensional. Com esse nominalismo de Ockham, nós passamos a anular qualquer possibilidade de construir uma metafísica que se preze. Ou seja, a anulação da transcendência. Aqui estão as bases daquilo que vai ser a trilha dentro da qual o iluminismo vai construir esse ocidente que se quer moderno. Então, esse iluminismo que se quer moderno, e dentro dessa modernidade nasce aquilo que nós chamamos de ciência moderna, com o melhor dos avanços que ela nos trouxe, nós nos recusamos a perceber os prejuízos que ela nos causou. E aqui nós percebemos, por exemplo, quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente percebe, primeiro, a realidade fragmentada. E nós queremos encarar a realidade a partir desses fragmentos, porque assim a ciência o fez. Tá? A ciência o fez. Só que quando a gente analisa a coisa com mais seriedade, a gente sabe que os pressupostos que fundaram a ciência moderna são anticristãs. Se não, vejam, pegue um método científico. Tem pelo menos 2 pressupostos no seu proceder que são anticristãs ou antirreligiosos. O primeiro, só é digno de ser um objeto da ciência se o mesmo for observável. Eliminou a fé. Pronto. Os objetos da fé não são observáveis. Exato. O quarto procedimento deste método submete os objetos à experimentação. Logo, tudo aquilo que não é experimentável, e aqui experimentação no seu sentido objetivo. Aí a objetividade acabou.
Acabou, sumiu. Então, os objetos da fé não são suscetíveis à experimentação laboratorial, nem a qualquer tipo de objetividade. Nós estamos aqui dialogando em torno, por exemplo, da fé. Né? A experiência que eu tenho de Deus não é a sua experiência. Eu não posso tornar a minha experiência modelo para todos os outros. Porque 1000 pessoas, 1000 experiências distintas. Eu não posso fazer da minha experiência a experiência universal. Logo, essa experiência não serve na ciência, porque o objetivo da ciência é tornar aquela experiência universalizável, no sentido de qualquer um que a fizer obterá exatamente os mesmos resultados. Isso serve para essa ciência moderna, mas não serve para as nossas experiências com o transcendente, com aquilo que está além da matéria. E aí você tem um apequenamento, né, da compreensão das coisas. Claro! A realidade principal, que é a espiritual, ela fica de fora. E aí tudo que eu tenho é aquilo que eu posso apalpar. Apalpar! Logo, negamos parte de quem nós somos a partir desse surgimento daquilo que a gente está chamando de ciência moderna. Nós objetificamos a própria vida. Né? O ser humano tornou-se um mero objeto desses experimentos ou dessa modalidade de conhecer o real. As consequências não são pequenas. Tá? E a gente poderia estender isso para mais longe. A coisa foi ganhando força tamanha que o cristianismo começou a ficar acuado. Por exemplo, quando a gente pensa em Augusto Comte, o que o Augusto Comte fez com as articulações que vão dar origem à sociologia? Bom, primeiro, o Estado teológico, na sua teoria dos 3 estados, o Estado teológico é o primário, é o elementar, é o mais simples. E o Estado científico ou positivo é o ápice. Logo, inverteu. A ideia que fica subentendida na proposta de Comte é que nós precisamos banir toda e qualquer experiência transcendental, porque isso aí, o Estado teológico, é elementar, isso ficou lá para trás. A sociedade não deve ser regida nem pelo Estado teológico ou pelas ideias ou os princípios teológicos, menos ainda pelos princípios metafísicos, que é o Estado intermediário. A sociedade, a vida deve ser regida pelos pressupostos da ciência. O cientificismo kantiano, né, é essa marca tangível do movimento antirreligioso, do movimento anticristão. Tanto é assim que o próprio Augusto Comte percebe a seriedade do que ele está propondo, e ele também sabe que o ser humano é um ente religioso, antes de qualquer coisa. Então, na impossibilidade de implodir definitivamente o projeto religioso, ou o aspecto religioso do ser humano, então ele propõe uma religião positiva. O positivismo é uma religião tão forte quanto varreu o mundo ocidental. O Brasil, herdeiro desse pensamento, que até hoje faz as fileiras, né, do exército brasileiro, por exemplo. O exército brasileiro é positivista até hoje, tecnicista, burocrático e tudo mais. Até hoje, a bandeira está aí, hasteada com o lema do positivismo. Então, observem, qual é a máxima dessa religião positiva? É a negação de qualquer transcendência, porque no positivismo, a deidade é o próprio ser humano. Logo, o positivismo é ateu humanista. Exato. É para isso que eles queriam nos conduzir. Só que, nesse sentido, quando você chega em Marx, a proposta é levada às últimas consequências. Sim, porque aí o Deus se transforma no Estado, né? Exatamente. Essa é a proposta de Marx. Por isso que é inadmissível qualquer processo religioso. Porque religioso, perfeitamente. A deificação do Estado, né? Pronto. Então, quando a gente olha para essa construção da cultura marxista, que domina o
planeta hoje, né, a gente sabe que o bojo desse projeto é o endeusamento do Estado em detrimento de qualquer outra manifestação religiosa, a começar pelo cristianismo. Exato. Então, quando a gente olha os movimentos anti-sionismo, os movimentos anti-povo judeu, na verdade, tudo isso é purpurina. O objetivo não é o povo judeu é o caminho, é o start, é o ponto de partida. Se a gente consegue vencer ali, o resto vai ser tranquilo, a gente tira de letra. Então, não está em causa apenas o povo judeu ou o judaísmo, está em causa a religião que fundou o Ocidente. Exato. Nesse sentido, o Ocidente foi fundado religiosamente pela cultura judaico-cristã. Então, não podemos dissociar essa guerra, né, essa guerra contra o povo judeu, contra o sionismo, do movimento cristão. Exato. E aí você tem essa... É camuflado esse pensamento, né? É camuflado com uma imagética toda política, mas na realidade não é política, é religiosa, é espiritual, né? Então, assim, quer dizer, quando eu publiquei esses vídeos, algumas pessoas já se posicionaram imediatamente contra Israel. Mas se você olhar a ideia que está por detrás disso, é uma ideia de uma hermenêutica marxista, né? Onde a pessoa ela não consegue enxergar nada que não for na base da luta de classes. Então, aí não, é dominados e dominadores, é explorados e exploradores. Então, nesse aspecto, o povo palestino é dominado por Israel. E Israel é, então, uma representação do Ocidente, do imperialismo, né? Eu já vi um monte de cara falando sobre isso, né? Não, a ideia ali era imperialismo e tal. Não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Então, assim, as pessoas, elas compreendem, uma parte, obviamente, das pessoas, elas compreendem qualquer diálogo somente na base da hermenêutica marxista, ou seja, luta de classes. Né? E aí, com as minorias, quem são as minorias? Não, a minoria é o povo palestino, que está sendo oprimido, e aí, a partir daí, constroem as suas concepções e vão partir para a luta ideológica, né? Infelizmente, né, Binja, você está no meio universitário, você sabe que no meio universitário, principalmente no Brasil, o que domina é a ideologia marxista, né? É essa a ideia. Então, você não tem como, nas universidades, você opor a esse pensamento e ficar incólume. Você vai ser, né, bagaçado, perseguido. Né? Por quê? Porque tudo é sempre observado a partir... Então, assim, me parece que houve um condicionamento mental, né? Que você pode chamar de emborrecimento, um condicionamento mental das pessoas de olhar tudo a partir da ótica de imperialismo, a ótica da... Então, isso aí, quer dizer, não se percebe a realidade das coisas, que é muito mais profunda do que isso, que não tem nada a ver com imperialismo, né? Verdade. Bom, eu vejo... Eu quero sinalizar duas coisas a partir do que você fala. A primeira delas é a origem mística desses movimentos todos. Uhum. Por exemplo, a origem mística da ciência. A ciência moderna, ela nasce do misticismo terrível, que muitas vezes não aparece nos nossos manuais. Quando você pega os nossos primeiros articuladores e sistematizadores do que hoje nós chamamos de ciências, os caras estavam envolvidos com coisas espiritualmente muito pesadas. Né? Francis Bacon, por exemplo, todos, bom, pelo menos aqueles que leram alguma coisa a respeito dele sabem, né? Como é que era a vida desse homem. Esse homem era mascarado na sociedade,
ele era um bom moço. Mas longe dos holofotes, ele era outra coisa. Né? E mexia com coisa pesada, mística pesada. Tanto é assim que, ao processar, ao organizar e sistematizar aquilo que nós depois vamos chamar de método científico, ele só está transpondo, né, o que eles faziam, né, naquilo que os outros chamavam de alquimia, né, para aquilo que nós depois vamos chamar de ciência. Né? O pano de fundo disso daí é, antes de qualquer coisa, espiritual. Exato. Muito bem. Primeira coisa. Segunda coisa, ainda dentro dessa mesma esteira, lendo o Michael Jones, ele vai dizer que o iluminismo, o universo dentro do qual a ciência nasce, ele acontece enquanto movimento cultural com duas finalidades, dois propósitos distintos. O primeiro, acabar com o trono, ou seja, ruir as monarquias. E eles fizeram isso com muita tranquilidade, vamos assim dizer. Claro, tranquilidade entre aspas, porque atrás desse fim da monarquia há um derramar de sangue, né, sem precedentes. Por exemplo, a Revolução Francesa, como o ápice do movimento iluminista, né? Porque o iluminismo é o resultado, a Revolução Francesa é o resultado, é o pôr em prática os ideários dos iluministas. Então, o fim da monarquia francesa e o início daquilo que chamamos hoje de democracia, né, é parte desse projeto, por fim ao trono. E todos os tronos que sobreviveram a essa avalanche, a essa carnificina, a essa mortandade, a essa praga, por assim dizer, tornaram-se figurativos. Tornaram-se figurativos. Pega a monarquia inglesa, por exemplo. O que o rei Charles manda dentro da articulação política? É figurativo. Né? Enfim, a Espanha, Bélgica e companhia limitada. As monarquias não fazem nada. Não é figurativo. É puro... É pura etiqueta. Ponto. É puro teatro social. Nada mais do que isso, porque as forças que engendram a dinâmica social está acontecendo noutros lugares. A monarquia assiste, quando muito é convidada a assinar o ponto final, só isso. Esse é o primeiro objetivo do movimento iluminista. O segundo objetivo é pôr término ao altar, é ruir o altar. E aqui, altar, a gente está colocando, né, na linguagem de Jones, a igreja. É acabar com a igreja. No entanto, o movimento iluminista aprendeu com a história. Com a igreja, não dá para bater de frente. Porque a história nos mostrou que sempre que bateu-se de frente com a igreja, em vez dela sucumbir, ela cresce. Exato. Então, como fazer com que a igreja acabe sem ter que bater de frente? É implodir-la de dentro. E aqui abro novos parênteses para sinalizar, por exemplo, que quando a ciência começa a bombar com a máxima de que tudo aquilo que não se submete ao método científico não é digno de credibilidade, o que os nossos teólogos de plantão fizeram? Procuraram ajustar o discurso teológico ao discurso científico, dando origem àquilo que hoje chamamos, né, de teologia liberal. Exato. E a partir dela, sim, começamos a varrer o elemento transcendental da fé. Exato. E chamamos isso de teologia. Começamos a fazer uma leitura cientificista das Escrituras, como se o texto sagrado fosse um texto de ciência. Não, a Bíblia não é um texto de ciência. A Bíblia é um texto de fé. Então, nós reduzimos significativamente esse projeto que deu tão certo
no sentido de implodir a igreja de dentro, que as nossas doutrinas, os nossos ensinamentos começam a ser minados de dentro para fora. Bom, Exato. não precisamos nem dar muita volta, se não olhar para o que resultou desse movimento na Europa. A igreja, o que virou? Hoje a Europa, que foi o berço do cristianismo no Ocidente, clama por missionários. Exato. E não ouse ser um missionário despreparado na Europa, porque a realidade do europeu é muito diferente do latino, do africano. Os caras leem, os caras estudam, os caras vão a fundo nas coisas. E com esses preparos tão simplórios que às vezes nós fornecemos aos nossos membros da igreja, é claro que os caras não conseguem, não resistem a uma crítica um pouco mais elaborada. Então, nós temos dificuldade de nos manter ali. Só que a igreja, independentemente do que tenha acontecido no século XIX, século XX, a igreja está lá. Uhum. Às custas de quem? Dos missionários? Eu acredito que não. Deus sustenta aquela igreja. Ela não vai morrer. Deus está lá. Então, nesse sentido, o projeto, em relação à monarquia, em relação ao trono, deu muito certo. No entanto, o que resiste é o altar. Exato. O altar resiste. Eles já fizeram o melhor que podiam. No entanto, não conseguem. Só que, de tempo em tempo, eles vão reelaborando as suas estratégias para continuar a demolir esse edifício chamado altar. Bom, não é gratuito, por exemplo, que hoje nós vemos aí um recrudescimento de reavaliar os conceitos tradicionalmente cristãos que fundaram o Ocidente. Exato. Pensemos, por exemplo, gênero e sexo. Começamos a fazer distinção de gênero e sexo. Uhum. E sexo biológico não tem nada a ver com gênero. Gênero não tem nada a ver com sexo biológico. Daí para frente, nós começamos a redefinir não só o gênero, o sexo, como também o efeito ou o usufruto dele. Então, você não precisa, você não nasce homem, você torna-se homem, ou seja, você escolhe ser homem. Você não nasce mulher, você torna-se mulher. Essa é a ideia que permeia essa coisa, essas ideias que estão implodindo a igreja de dentro para fora. Exato. E aí nós temos irmãos dentro da igreja defendendo esse tipo de coisa. Defendendo esse lixo de pensamento. É uma coisa absurda, como se tem isso hoje, né, Binja? Hoje mesmo eu recebi um vídeo aí de um cara, um pregador aí famoso aí das mídias, onde ele dizia que Jesus não andou sobre as águas. Então, assim, é aquela questão, a tentativa de destruir isso, tudo que é milagre, transcendência, perfeito, e interpretar as escrituras a partir de um pensamento liberal, racional, iluminista, né, sem as bases do Deus e do Espírito, né? Isso é uma coisa Ou seja, nós fomos sendo instrumentalizados para que, a partir de nós, nos implodíssemos a igreja de dentro para fora. Exato. No entanto, o que acontece? O melhor do investimento que eles já fizeram, logrou no quê? Em alguns avanços. Tiveram avanços? Tiveram, mas a igreja está de pé. O remanescente permanece de pé. Isso dói demais. Agora, aí você toca no gênero. Ótimo. Você desconfigura as funções do sexo e você faz um giro num grau relativamente mínimo. Então, se o sexo tinha a função, entre outras coisas, a procriação, bom, vamos reconfigurar. Não, o sexo não precisa ser reprodutivo, ele precisa ser recreativo. Certo? Sim. É uma mudança que parece ingênua. No entanto, a médio e longo prazo, a coisa vai ganhando contornos
tão estranhos quanto hoje você encontra pessoas dentro da igreja que se recusam a ter filhos, mas não abrem mão de fazer sexo. O sexo tornou-se apenas um instrumento de recreação. E aí, soma-se a isso o anseio que se implantou no imaginário coletivo em busca da felicidade. O que é felicidade? É prazer ilimitado. Então, se o sexo não me dá prazer, eu não sou feliz. Exato. Os casamentos começam a ruir por conta disso. Então, a gente vai assistindo isso de camarote e isso nos está sendo imposto via essa estrutura que nós chamamos de Estado moderno, que vai assumindo gradativamente esse papel que um dia foi o papel que Deus desempenhou dentro das sociedades ocidentais. Então, agora é o Estado que diz o que é casamento e o que não é casamento. Agora é o Estado que diz o que é sexo e o que é gênero. Exato. Agora é o Estado que faz. E a gente se submete a essas determinações de forma irrefletida. O que a gente não está vendo é que tudo isso é articulado no sentido de demolir, exato, ruir com o altar. Você vê que o Estado ele vai se tornando divino, né, nos processos. Quer dizer, se ele não está divino de uma forma, se torna divino de outro, porque você vai... Exato. É ele que vai ditar para você o que é certo e o que é errado. É ele que vai ditar no que você deve acreditar, no que você não deve acreditar. Exatamente. Ele que vai ditar como que você deve viver, como você não deve viver. Quer dizer, é o Estado que se torna o seu Deus na história. Muito, né? bem. Muito bem. Agora, enquanto esse Estado estiver fincado e alicerçado numa Constituição inspirada nos valores cristãos, nós ainda temos espaço de manobra, nós conseguimos respirar um pouquinho. O grande problema é que, de forma sistemática e sorrateira, esse Estado vai perdendo o caráter cristão que fundou o Ocidente e vai assumindo a cultura marxista, ateia, materialista. Este é o Estado a que nós estamos sendo conduzidos. Então, quando você vê uma ministra do Supremo Tribunal Federal, né, emitir o seu voto dizendo que a mulher pode abortar até a 12ª semana, e isso é tranquilo? Que tristeza, né? Que tristeza. Isso é só parte, certo, dessa longa estrada que eles estão construindo. Porque a finalidade é mostrar que Deus não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo. Exato. Então, há uma agenda, né, Binja? Há uma agenda em curso, que vem sendo construída e que está em exatamente vapor de destruição da moral cristã, da ética cristã, de destruição dos conceitos cristãos que foram bases da fundação de muitos países, né, de muitas nações, para chegar a um fim, que é o quê? É divinizar o Estado, demonizar a igreja e destruir completamente tudo aquilo que se refere a Deus. Essa é a barreira que eles encontraram. Então, de volta à nossa temática lá do início, que o sionismo, o judaísmo, o antissemitismo ou o anti-sionismo, na verdade, são movimentos engendrados, né, e devidamente articulados no sentido de criar essa plataforma, de criar esse chão dentro do qual, a partir das mais distintas frentes, a gente consiga demolir o segundo pilar que os iluministas ainda não conseguiram resolver. Porque lá atrás, o primeiro pilar, que é o trono, eles conseguiram ruí-lo tranquilamente. O que eles não conseguiram ruir é o altar. E enquanto o altar... Porque o trono é sustentado pelo elemento humano, que é o rei. Sim. Mas o altar transitório. É transitório. O altar é sustentado pelo divino, que é eterno. Muito bem. E aí é que está o grande complicador. Então, quando eu vejo esse crescimento do antissemitismo
que até pouco tempo era velado e agora começa a ressurgir com uma força violenta, e com uma bandeira mentirosa, enganosa, de que precisamos defender o povo palestino, mesmo quando se sabe que não é o povo palestino que está em causa, e sim o povo judeu, e como consequência o povo cristão, aí as pessoas não têm cognição de ir além. Exato. Então, elas ficam aqui na purpurina, na superficialidade do debate, da discussão, e aí vão fazendo isso, porque elas próprias já estão tolhidas da capacidade de ir além. E é interessante você analisar esse conflito, né? A mente das pessoas sempre está carregada com esse ferramental marxista, ou seja, quando eu vi um camarada aí, um professor universitário, né, um cara inteligente, e ele falando então que quando o Hamas estava indo para cometer os atos terroristas, aquilo é chamado de movimento de resistência. Olha a ótica marxista controladora, dominadora na cabeça das pessoas. Então, resistência seria o quê? Matar bebês, destruir, queimar crianças, destruir velhos, estuprar moças. Então, isso é aquilo que eles chamam de resistência contra o colonialismo. Parece uma piada as pessoas acreditarem nesse tipo de coisa, né? Como se Israel tivesse ali como colonizando. Colonizando o quê? Se for fazer uma pesquisa arqueológica, como já tem, os artefatos arqueológicos antiguíssimos mostram que os judeus já estavam naquela terra há milhares de anos atrás, né? Então eles estão colonizando o que ali? Colonizando é quando um país sai do seu lugar para colonizar uma outra nação que não tem nada a ver com eles e que vai dominar sobre aquela nação. O Israel não está colonizando ninguém ali. Israel está voltando para a sua pátria depois de 2000 anos de diáspora, de dispersão. O povo de Israel já habitava aquele lugar ali, né? É interessante observar como as pessoas encaram tudo com uma ótica simplista, mas é simplista, né? É uma ótica marxista em todos os aspectos. Assim, a sua fala traz à tona um negócio interessantíssimo. Eu estava ouvindo uma professora de linguística fazendo a seguinte referência, né? Os movimentos de direita, eles têm valores pelos quais eles seguiam. Por isso, é fácil você injustiçá-los. Os movimentos de orientação de esquerda não têm escrúpulos. Exato. Não têm escrúpulos, não têm valores. O único valor aceitável é o triunfo da causa deles. Exato. E para fazer triunfar a causa revolucionária, vale tudo. Exato. Então, se eu tenho de matar para a revolução acontecer, então matar não é crime. Exato. Se eu tenho de roubar, extorquir o erário público pela causa revolucionária, isso não é roubo. Isso é resistência. Mas essa professora trouxe um dado interessante quando ela diz o seguinte: para lograr o êxito nessa luta de trapacear todas as outras orientações que não são de esquerda, sejam eles os liberais, conservadores e outras orientações políticas e ideológicas, o que eles fizeram? Eles redesenharam a linguagem, ou a linguística, ou a semiótica, para ser mais preciso. Sim. No sentido de, o triângulo semiótico, ele obedece o seguinte critério. Você tem o signo, você tem o significado, ou significante, e você tem o significado, ou referente. Tem o signo, significado e o referente.
Interessante. O que eles fizeram? Eles preservam o signo e o significado, mas eles removem o referente. Eles deixam o referente num grande ponto de interrogação e te dão a liberdade de você preenchê-lo da maneira como você quiser. Então, para a esquerda, e os conceitos, sobretudo, eles não têm referência. As referências são preenchidas de acordo com a conveniência. Exato. Por exemplo, quando você pensa em democracia, para os conservadores, para os libertários ou os liberais, democracia tem um significado. E isso está estatuído, né, em toda a produção intelectual, acadêmica e tudo mais. No entanto, a esquerda vai ressignificar isso. Porque aquele referente que servia de base de sustentação desse valor ou desse conceito, ele foi removido. Então, a Coreia do Norte se declara democrática. Por quê? Eles estão preenchendo o referente da maneira deles. Exato. E vai você dizer que aquilo não é democrático. Você toma uma bronca horrorosa. Eles mudam o sentido. Exatamente. Quando você troca o referente, exato, aí o sentido e o significado assume o que você quiser. Exato. E aí, nesse aspecto, o terrorismo é o quê? Resistência. 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 Então, sim, porque terrorismo todo mundo sabe que é errado. Mas aí, quando ele bota resistência, o resultado como resistência, não, então resistência aí tá certo. É um novo referente. É um novo referente. Nessa combinação de signo e significado. Você constrói, atribui um novo referente, aquilo passa a ter outro sentido. Então, por exemplo, eu me sinto, né, às vezes, um tanto quanto provocado quando eu escuto, por exemplo, irmãos na fé dizerem que Jesus foi um grande revolucionário. Que Jesus apregoou o marxismo, o comunismo. Ou se Jesus tivesse vivido nos nossos dias, ele seria marxista. Estaria lá. Cara, olha, isso é de uma estupidez. É de um anacronismo sem... Exato. Essa é a desonestidade intelectual dos nossos pensadores de orientação de esquerda. Porque, a partir dos conceitos clássicos, eles preservam o signo, o significado, mas atribuem novos referentes. E, dessa maneira, eles vão reconfigurando o mundo de acordo com as conveniências ideológicas que eles têm. Nesse sentido, democracia significa uma coisa, extrema-direita significa outra coisa, e aí você que não é da patota ou da bolha, meu amigo, você é de extrema-direita. E se você é extrema-direita, você é retrógrado, você é imbecil, você é inimigo, você deve ser combatido. Essa é a métrica desses pensadores. E é muito interessante que a gente encontra, dentro do próprio movimento revolucionário, alguns intelectuais que preservam a honestidade. Sim. E eles criticam o próprio movimento. Ele está dentro do movimento, critica o movimento, porque percebe essa desonestidade. É desonesto, por exemplo, dizer que o atual presidente da República seja, por exemplo, democrático. É interessante. Mas aí a gente faz uma nota de rodapé. O que você está chamando de democracia? Exato. Porque, de repente, o que você está chamando de democracia, para mim não é democracia. Para mim é outra coisa.
E eu tenho literatura farta para justificar o meu posicionamento. Só que se eu te perguntar qual é a base a partir da qual você afirma que o atual governo é democrático, aí você talvez teria dificuldade de justificar a sua afirmação. E aí eles já partem para agressão. Exato. Porque eles não suportam. Não suportam crítica, não suportam questionamento, não suportam perguntas inconvenientes nesse sentido. Quer Então, dizer, fala-se muito em liberdade de pensamento, mas desde que esse pensamento seja de acordo com os pensamentos propostos por eles. Porque se for um pensamento diferenciado, então logo é perseguido, é execrado, é agredido, né? Então, é com essa leitura que reconfigura a linguagem que eles estão lendo o Hamas, ou pelo menos induziram as multidões a apreenderem o Hamas. Então, quando você vê intelectuais se manifestarem em Brasília em favor do Hamas, aí a gente pergunta, cara, como, né? Como? Mesmo diante das imagens tão horrorosas, tão meu Deus, inomináveis. Exato. Aí você pega a bandeira e hasteia em defesa dessa gente que está fazendo essas atrocidades. E aí a resposta é: pela causa da liberdade da Palestina, eles não cometeram crime. Como não cometeram crime? Então, pensando nisso, é que a gente precisa se acautelar. Porque hoje eles estão brigando com o povo judeu. Amanhã eles vêm com tudo para cima de nós. Exato. Então, a causa, o amor que a igreja tributa a Israel, além de tudo que já foi dito, inclusive, e muito bem colocado nos vídeos que você fez, também é amor próprio da cristandade. Exato. É como se eu declarasse o meu amor pela minha origem, pela minha pátria, por aquilo que me deu o lugar. Eu nasci neste lugar, eu nasci de uma mulher que se chama fulana de tal. Exato. Então, eu tributo, né, o meu respeito, eu honro, né, a minha origem nesse sentido. Então, não é questão de mera simpatia pelo povo de Israel. A nossa origem está aí. Exato. Claro. Os nossos valores estão ali. Os nossos valores estão ali. Né? Aquilo que a gente, na antropologia filosófica, a gente diz, né? As nossas raízes identitárias estão ali, fincadas. Exato. Então, amar Israel é amar a nossa origem. Exato. É amar o berço, o útero dentro do qual nós fomos gestados. Então, tem toda a questão espiritual, tem toda a questão profética, tem tudo isso, mas eu estou apenas ressignificando ou dando um foco novo a isso. Ali está a nossa origem. Então, nesse sentido, defendê-la envolve tudo isso. E, em particular, nos envolve, inclusive, porque ali é o ponto de partida que eles estão atacando. Se eles conseguem solapar a nossa origem, é uma questão de tempo. Eles vêm para cima de nós com tudo que eles puderem. No entanto, a nossa alegria é trazer à tona que a gente não está lutando com forças próprias, né? Porque a briga não é nossa apenas. Eles estão brigando com o Criador. Exato. E com o Criador eles terão que se ver. Com o Criador eles terão que se ver. Nesse sentido, a própria existência de Israel, a gente diria que já é um milagre. Um milagre. Né? É um milagre. Então, porque ver as forças contrárias ou as forças de oposição a Israel sendo um país minúsculo, naquele lugar. Na história perseguido.
desde a É, antiguidade. muito bem, muito bem. Então você vê, um país tão pequeno, num espaço tão limitado e cercado por inimigos poderosíssimos. No entanto, está ali, marca a sua E presença. ninguém E... acreditava, Binja, que depois de praticamente 2000 anos, o povo judeu teria novamente uma pátria. Ninguém Ninguém acreditava acreditava, nisso, claro, né? claro, Inclusive, claro. até citei no livro lá, um livro de um cristão, né? Escrito em 1946, onde ele intitula um capítulo dizendo: Israel nunca será uma nação outra vez. 1946. Em 2 anos depois, 1948, Israel retoma a pátria. Perfeito, E era perfeito. necessário que Israel retomasse a pátria, porque as profecias bíblicas apontam para um líder futuro, que será o anticristo, que fará um pacto com a nação de Israel por 7 anos, e esse Uhum. líder, para ele fazer um pacto com a nação de Israel tem que existir. Tem que Então, existir. depois de 2000 anos de diáspora na Uhum. história, Israel retoma a pátria. Então, a ideia antisionista, na realidade, ela também tem laços antissemíticos. É uma tentativa de destruição, de eliminação do povo. Mas por quê? Haveria de se perguntar por que o povo de Israel foi tão odiado na história. Por que Hitler matou 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial? Por que Amã, na época de Esther, tentava destruir completamente os judeus? Por que Antíoco Epifânio, no século 2, 3 a.C., tentou exterminar o povo de Israel? Isso, Por que os isso. romanos tentaram destruir o povo de Israel e destruíram Jerusalém no século 2 depois de Cristo? Por que existem grupos árabes que são absolutamente contra o Estado de Israel? O Irã, por exemplo, que é contra Israel. Onde eles querem colocar Israel? No mar. Entende? Então os caras falam, não, eles estão querendo um Estado palestino. Mentira, porque a resolução 181 da ONU, na resolução de partilha que foi feita, os árabes rejeitaram prontamente tudo aquilo que foi colocado pela ONU. E hoje o discurso que vem, não, Israel não respeita as resoluções da ONU. Israel aceitou a resolução 181 da ONU, que aconteceu Isso. que gerou a rejeição dessa resolução em 1948, foi gerar a Guerra de Independência de Israel, onde Israel, então, tomou algumas partes de terra que a ONU tinha dado aos palestinos, mas tomou porque eles rejeitaram a resolução da ONU, que, aliás, dava muito mais privilégios territoriais para os palestinos do que para Israel. Israel ficou com o deserto do Negev, se for falar assim, não, a parte de Israel era maior. Era maior se contar a terra improdutiva do deserto do Negev. Agora, se for contar a terra produtiva, os palestinos tinham muito mais terra que Israel. Israel ficou completamente dividido. Né? Era uma coisa absolutamente improvável que Israel conseguisse sustentar aquela divisão. E os judeus aceitaram aquela divisão, mas os palestinos não aceitaram. E os árabes se uniram, então, para tentar guerrear e destruir Israel. Por quê? Porque o ideal na cabeça de muitos povos árabes é o extermínio dos judeus, já que Israel é o único país ali no Oriente Médio que não é muçulmano. A ideia é implantar o islamismo em todos os povos. E aqui no Oriente Médio, Israel também é contra, né? Porque Israel, eles são judeus, né? E praticam o judaísmo, que não é islâmico. Então, os islâmicos, eles tentam destruir o povo judeu. E não só o povo judeu, porque Netanyahu falou, vocês são os próximos. O Ocidente é o próximo. Porque se eles islamizarem ali todo o Oriente Médio, e a França já está praticamente, também a Europa está praticamente islamizada, vai chegar até nós. Né? Aí eu vejo cristãos apoiando. Eu não consigo entender isso aí. Nós vivemos num mundo de imbecilizações, não é possível. Mas é isso. Então, diante desse quadro que a gente está assistindo
a gente precisa ter discernimento. Sim. Primeiro, ter calma. Exato. Não cair na tentação da histeria. Sim. Porque aí nós perdemos a razão, aí já não pensamos como deve ser. Aliás, não Então, fomos chamados para guerra, para guerrear com armas. Nossa luta não é contra carne e sangue. a nossa luta não é exatamente. Então, isso levado às últimas consequências, a gente percebe que há aí uma arquitetura, há aí um mosaico complexo de relações, mas que se resume numa só. Então, nós precisamos apagar a memória dessas manifestações que põem em causa o transcendente dentro das dinâmicas coletivas. Ponto. Enquanto nós não o fizermos, a gente não sossega. Essa é a luta deles. No entanto, nós, com o mínimo esforço que a gente tem feito, a gente logra muito mais êxito do que derrotas que eles supõem que nos impõem, nesse sentido. Então, a igreja, por exemplo, eu recebi notícias recentes do crescimento da igreja na China. Uhum. Estima-se que daqui a pouco, a maior igreja cristã será chinesa. Exato. E como é que essa igreja cresce? Ela cresce subversiva. Exato. Longe dos holofotes, longe do olhar atento e cuidadoso do Estado. Exato. Então, a igreja está crescendo. Mesmo na Coreia do Norte, o país mais fechado para o evangelho, a igreja está lá. Os cristãos estão lá fazendo acontecer. E as conversões... A perseguição nunca conseguiu barrar e nunca... Não. A Rússia que o diga, a ex-União Soviética que o diga, O esforço que Stalin empreendeu no sentido de apagar a chama da fé, no que logrou uma igreja ainda mais forte. E os testemunhos estão aí à nossa volta. Israel passou por guerras depois da fundação da nação, em 48, passou por quantas guerras? E aquele país tão pequeno sobreviveu a todas elas, e não só sobreviveu, ele venceu. Ela venceu a todas essas guerras. Olha só, Israel, em 48, retoma a pátria. Em 67, ocorre a Guerra dos 6 Dias. 6 dias. Israel vence. Quer dizer, é assim, se você for olhar humanamente... É um milagre. É um milagre. Não, é um milagre. Inclusive, eu esqueci o título do livro. Tem um livro que faz o registro de algumas experiências de soldados israelitas e de soldados não israelitas lutando contra Israel. Que no meio daquele fogo cruzado, eles estavam tendo experiências que são irreferíveis. Exato. Inclusive, alguns desses testemunhos estão gravados e disponibilizados, inclusive no YouTube. É só você digitar lá, Guerra dos 6 Dias, enfim, testemunhos, e você vai ver uma renca deles, Olha, nós estávamos nas trincheiras, de repente a gente viu isso, viu aquilo. Ou seja, os inimigos tinham a sensação que Israel não estava lutando sozinho. Exato. E não estava mesmo, Bom, enfim. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que isso nos consola, nos acalenta, no meio dessa guerra ideológica, no meio dessa guerra cultural em que nós nos encontramos, em que a gente percebe esse Ocidente que está se afundando pelos próprios ocidentais, porque foram instrumentalizados nessa cultura marxista, anticristã, para ser mais exato, a gente está vendo o que os valores que foram extremamente
difíceis de serem construídos, por exemplo, a liberdade individual, né? As liberdades individuais, as duras penas nós conseguimos isso. Hoje, isso é posto em ponto de interrogação. Exato. A propriedade privada, que a muito custo foi tirado dos tiranos, e cada um tem a autonomia do trabalho, do suor próprio, construir o seu patrimônio, agora querem nos tirar. Tirar e botar na mão do Estado, para o Estado governar, porque o Estado é Deus, e o representante do Estado, né, que é o déspota que vai lá na frente, é o que vai comandar tudo. E aí nós realmente igualdade. Nós temos igualdade no comunismo, né, no socialismo. E a igualdade é assim: todo o povo na miséria e o déspota que está lá em cima na riqueza. É assim que a gente vê em Cuba, por exemplo, é assim que a gente vê na Venezuela, é assim que a gente vê em todos os lugares por aí, né? Então, assim, o Mao Tse-tung matou milhões de pessoas de fome na China. De fome. Ah, mas a China cresceu. Cresceu. O chinês trabalha por um prato de arroz. Trabalho escravo. Como não cresce uma nação, trabalho escravo? O povo todo para trabalhar por um prato de arroz. Né? Então, assim, você vê parece-me que há um encantamento na mente das pessoas em relação a essa questão, e aí eles analisam tudo. Então, como se coloca a questão palestina, a questão de Israel? É sempre com o óculos do marxismo. Então, luta de classes. Então, a partir daí, se estabelece, bom, se é luta de classe, vamos ver que lado que nós vamos ficar. Bom, Israel é poderoso em armamentos, tal. Então, nós temos que ficar do lado contrário, porque aí eles são subjugados, os palestinos são subjugados por Israel. É interessante, né? Que esse pessoal não fala, por exemplo, por que o Egito não abre as fronteiras para os palestinos irem todo para o Egito e morarem lá? Por que eles não abrem as fronteiras? Não é verdade? Não é interessante isso aí? Então, Israel é que está fazendo uma prisão a céu aberto. Ué, mas faixa de Gaza faz fronteira com o Egito e o Egito fechou a fronteira. E ninguém critica isso. Ninguém. Ninguém. Por que quando os egípcios comandavam a faixa de Gaza, nunca se criou um Estado palestino? Não se criou. Não, isso não. Colonialismo do Império Britânico e tal. Não, o Império Britânico estava passando inclusive foi a ONU que determinou, né, a partilha da Palestina, sendo Jerusalém uma cidade internacional. Uma cidade, não é? E isso foi rejeitado. Ninguém fala isso, né? Por que foi rejeitado pelos árabes? Né? Por que foi rejeitado? Então, assim, é uma coisa interessante, né? Me parece que a questão desse discurso polarizante de lutas de classes, na verdade, isso aí é só um pedaço da coisa. Porque a proposta de Marx, na sua dialética, é que o socialismo tinha que superar o capitalismo. Exato. Né? E o socialismo seria superado no comunismo. Né? O comunismo não deu certo em lugar nenhum. Então, o comunismo é apenas uma ideia. O socialismo, enquanto tal, todas as tentativas de pô-lo em ação resultaram um verdadeiro fiasco. E, Binja, mesmo a nação... pode falar. Não, e é interessante que, só vou falar isso, desculpa te cortar, todos os proponentes do socialismo querem morar em países capitalistas, não é? Eles não querem. Fora para eles morar nos países sociais. Não, ninguém quer, né? Ninguém quer morar em Cuba. Eles querem morar nos Estados Unidos, né? Aliás, se eles fossem nos países ditos socialistas, eles não teriam a liberdade de dizerem as coisas que dizem. Absolutamente. Eles não teriam liberdade de se expressar e se manifestarem como eles se expressam e se manifestam. Todo esse discurso só tem sentido nas sociedades capitalistas. Por exemplo, o país que representa hoje o novo socialismo, né, que é a China o que fez para vingar
Ela teve que criar um modelo híbrido. Você tem uma política socialista, mas você tem uma economia capitalista. Exato. E, inclusive, isso é tão sério quanto você tem aí alguns acadêmicos que estão dizendo, né, que a China não é socialista, a China é capitalista. Okay. Aliás, a China está comprando o mundo inteiro. A China está comprando o mundo inteiro, está comprando portos no Brasil, está comprando empresas. E outra, então isso não é capitalismo? Eles não estão comprando tudo? Eu fui levar minha televisão uma vez que queimou, fui levar num cara e falou assim, olha, menos uma marca, todas as outras marcas de televisão que você vê no mercado são chinesas. A China comprou tudo. Ué, então isso é capitalismo ou o que é isso aí? Muito bem. Essa é a ideia. Para ela sobreviver e ser o que ela é hoje, ela teve que hibridizar o seu sistema social. Então, você tem uma política socialista ferrada, né? E, do outro lado, você tem uma economia que se quer capitalista. Só que aí você percebe que o PIB da China é altíssimo, mas a renda per capita do chinês é miséria. É baixíssima. Exato. Então, lidar com isso, aí, o que eu queria chamar a atenção nesse sentido é esse elemento, que a gente precisa, ou que eles precisam, superar o capitalismo para dar razão ao pensamento de Marx, de que o socialismo é a superação do capitalismo. Só que superar o capitalismo, você precisa resolver algumas pendências. Primeiro, você precisa tomar o poder. Segundo, tomando o poder, você precisa acabar com a propriedade privada, porque é isso que faz o Ocidente, é isso que faz o capitalismo. E terceiro, uma vez o poder nas mãos deles e a propriedade privada, aí você precisa redefinir a família, porque a família é o pilar das sociedades ocidentais. Exato. E isso está tudo em curso nesse sentido. No entanto, você tem focos de resistência contra isso. Por exemplo, quando alguém diz que o seu filho não é seu filho é do Estado, né, e isso é viabilizado através de documentos que a gente sabe, por exemplo, na sua relação com seu filho, você tem o ECA como mediador. Uhum. Qualquer ação que você fizer em cima do seu filho, o Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser invocado. E, dependendo do que aconteceu, você pode perder a guarda dos seus filhos. Porque a ideia é essa, que os filhos não são seus, os filhos são do Estado. George Orwell que o diga, né? George Orwell que o diga. 1984. E também a Revolução dos Bichos, né? A Revolução dos Bichos. Uau. Excelente. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia por detrás disso. Então, quando você vê o sujeito brigando, classe operária, classe burguesa, olha, classe oprimida, classe opressora, na verdade, isso é a purpurina dessa busca pela tomada não só do poder, mas também da propriedade privada. E aliás, no manifesto comunista, a gente sabe qual é a medida que o Estado tomado deve empreender para tirar a propriedade privada do cenário, aumentando os impostos. Exato. Não, e outra coisa, Benja, quando se fala de opressões, né, dos opressores, não existe Estado mais opressor do que os Estados socialistas. Vai lá em Cuba, vai lá e pergunta para os cubanos se eles querem ficar em Cuba ou se eles querem sair de lá. Um Estado que proíbe o seu povo de sair fora. O povo é obrigado a ficar lá dentro.
né, quando os cubanos vieram para cá, nos Jogos e tal, Olímpicos, eles queriam pedir asilo, ficar aqui no Brasil, mas eram obrigados a voltar para lá, né, porque o governo não deu, não deixou e tal, tal, tal. Então, assim, o Estado é tão bom, é tão gostoso viver lá, é tão maravilhoso, que ele tem que obrigar os seus cidadãos a permanecerem ali. Então, o problema é, se fosse só proibir de sair, isso seria o menor dos problemas. O problema é ainda mais sério dentro, porque tudo dentro é racionalizado. Exato. Por exemplo, você tem quantidade certa de arroz para comprar todo mês, tem quantidade certa de carne, de peixe, tudo é racional. Então, até para comer, você precisa de uma autorização. Então, não é a coisa de você ir no mercado comprar, sabe Deus, quantos quilos de carne e fazer o seu churrasco no final de semana com os amigos. Você não tem isso. Né? Binja, eu tenho um amigo que foi para Cuba uma época e ele disse assim, foi visitar os irmãos em Cuba. E ele disse, os irmãos em Cuba, nós levamos carne. Há muito tempo, anos, que eles não comiam carne. E existia alguns mercados para comprar, mas o cubano não podia comprar. Era só o estrangeiro que podia comprar. O cubano comia a ração que era dada. Isso. Você tá entendendo? Então aí nós vamos apregoar esse tipo de estado político para nós. A inocência é uma bênção, né? É uma bênção. É uma bênção. O pessoal, assim, não tem esse feeling, não tem essa sensibilidade de ir além das coisas que são dadas nos discursos oficiais. Então, o fulano disse, é isso que está, isso é que é verdade. Se o fulano não disse, é porque isso não é verdade. Então, não conseguem. Tem até um autor, né, que vai discutir o problema da dissonância cognitiva. Né? Exato. Porque, cara, você vai articulando essa coisa, vai negando a realidade para afirmar os discursos, a afirmar as narrativas, em algum momento, cara, você entra em curto-circuito. E aí, é claro, esse curto-circuito, para não acontecer, tem esse princípio da dissonância cognitiva. Né? Você vai criando justificativas enquanto mecanismos de defesa para não entrar em parafuso. Né? Então, as pessoas estão lidando com um fenômeno muito maior do que elas compreendem, mas elas defendem como se soubessem de absolutamente tudo que está acontecendo. Então, é esse emburrecimento, né, do qual eu fiz referência em instantes, né, esse emburrecimento programado. Os caras foram programados para serem assim, eles foram condicionados a pensar assim. Elas não conseguem sair dessa bolha dentro da qual elas foram inseridas. Você vai ouvir os discursos, todos eles leem na mesma cartilha. Todos eles usam o mesmo ferramental, usam o mesmo palavreado, é imperialismo, é resistência, todos eles são condicionados. É o dicionário revolucionário. E não percebem que eles estão sendo manipulados, massa de manobra dos poderosos, massa de manobra para estabelecimento da ideologia que vai levar aos seus fins que eles querem, né, nas nações. Absurdo isso. Então, é isso. Agora, eu me sinto, de certa forma, contente, porque, pelo menos, com todas as limitações e dificuldades que nós temos, ainda temos espaço para dialogar. Sim. Temos espaço para exteriorizar. Ainda, exatamente. Temos espaço para exteriorizar os nossos pensamentos, exteriorizar os nossos sentimentos, trocar impressões com todas as dificuldades que nós enfrentamos. No entanto, bola para frente. Né? O que precisa ser feito é isso. Vamos fomentar o debate e vamos esperar que alguns, através do debate, acordem para a realidade.
que a coisa é muito maior do que a TV está mostrando. Com a coisa certeza. é muito maior do que os discursos oficiais estão dizendo. Que, na verdade, não é só Israel que está na Berlinda, nós também estamos lá. Sim, né? sim. Então, precisamos abrir os olhos para essa realidade e perceber. Por exemplo, outro dia, né, conversando, nós dissemos que a cultura do anticristo é essa. Exato. Nós estamos dentro da cultura anticristã, a cultura do anticristo. Agora, é justamente no meio dessa cultura anticristã que a gente precisa fazer diferença. E você vê que, Binja, há um espírito do anticristo que vai perpassando pela história, né? E que estava lá no passado, né, na tentativa da destruição, né, de Israel, na tentativa da destruição do povo judeu, e ele vem vindo, e no futuro, a pessoa do anticristo, segundo as profecias bíblicas, ela vai reunir as nações sob seu poder para tentar aniquilar Israel da face da terra. Então, por quê? Porque esse espírito maligno vem vindo na história, né? Então, assim, infelizmente, tem muitos cristãos, né, que, sem saber, ignorantemente, estão apoiando o espírito do anticristo na história, porque o dragão vem para tentar destruir a mulher, lá em Apocalipse. Mas isso não é novo, porque em Gênesis já existe essa ideia em Gênesis, né? Porque a serpente que a serpente é o mesmo do dragão, obviamente, a serpente vai ser inimiga da mulher, né? E a serpente vai tentar destruir o filho da mulher, que vai acontecer, por exemplo, com os romanos ali, você vê o Herodes, né, tentando destruir matando todas as crianças para tentar destruir Jesus. O espírito do anticristo está ali. Né? E ele vem vindo na história, e as pessoas não percebem isso, né? Não, e o pior é que, mesmo esse texto que você cita, em algum momento, no versículo 17, inclusive, quando percebe que ele não consegue matar a criança e nem a mulher, ele vai fazer guerra a quem? Aliás, seria bacana que a gente lesse o texto, porque aleluia! O texto ele é autoexplicativo. Ele é autoexplicativo. Tem limite aí, Tarcísio, de hora aqui, nós estamos indo embora. Não, depois ele edita. Depois ele edita o negócio aí, tá? Vai lá. Então, aí, o versículo 17 diz: E o dragão irou-se contra a mulher, né? Versículo 17, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Exato. Ao resto da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus. Exato. E tenham o testemunho de Jesus Cristo. Então não é só o judeu. Exato. Todos nós estamos incluídos. Todos nós somos o alvo do dragão. Ele tenta destruir a gente. Exatamente. Por isso nós dissemos lá atrás, no comecinho, que Israel é só o começo. É a ponta do iceberg, Israel. A ponta do iceberg. Exato. O objetivo é eliminar todos que abraçaram a causa do Evangelho a partir de Jesus Cristo, que nasceu dentro dessa cultura, que hoje está ali sendo guerreada, sendo combatida, todos os esforços no sentido de apagar a existência deles. Né? Então, a gente precisa ficar atento, vigilantes. Por quê? Porque não se trata só deles. Todos nós estamos envolvidos nesse trama cósmico que estamos assistindo. Exato. Meu mano, é isso, né? Muito bom, Binja. Cara, tá com você é um privilégio, meu mano. Cara, logo privilégio eu quero estar em São Paulo logo aí, na casa. Você percebeu como é que o teu discurso mudou? Mudou por quê? Sacou não? Aqui agora isso aí, o que é que mudou? Esse é o Emerson que eu conheço.
Esse é o Everson que eu conheço. Aquele Everson tímido dos vídeos, não é o Everson que eu conheço. Eu queria apresentar o livro, né? Sem dar a minha opinião, embora ela ficou claramente expressa ali. Mas, assim, eu queria apresentar o livro, né? E aí, então, essa ideia sua de botar esse quarto vídeo aí, para botar, para quebrar, para chutar o pau da barraca, entendeu? Boa. Mas, olha, eu aprendi com meu tio José, Pastor José. A saudade do pastor que José. Que saudade daquele homem, me fura o coração toda vez, sangra meu coração quando eu lembro dele. Nossa. E eu aprendi com o pastor José a amar Israel. E meu tio dizia assim, você quer uma prova da existência de Deus? Olhe para Israel. Isso. A prova da existência, uma das provas da existência de Deus é a nação de Israel. Obviamente, nós não estamos falando que toda decisão política que acontece lá em Israel, nós estamos apoiando. Não é isso, mas é a nação de Israel como nação. Você olha para Israel, você vai ver a existência de Deus. E existem inúmeras promessas na Bíblia para Israel. Aí vem os da teologia da substituição, dizer, não, é a igreja que assume todo. Nada a ver, nada a ver. Deus prometeu para Israel, é para Israel. Deus prometeu para a igreja, é para a igreja. A igreja é a igreja, Israel é Israel. Você já percebe que até nessa teologia da substituição, o germe da discórdia para acabar conosco já está ali. A semente antissemita está nessa teologia exatamente. E eles defendem isso no sentido de, quer dizer, com a melhor das intenções, só que eles não conseguem ir além das implicações envolvidas numa escolha como essa. Exato. Por exemplo, eu acredito piamente que, assim como Israel foi chamado para aquela missão, e o Senhor preserva, né, as promessas que ele fez para Israel, as nações que existem hoje, elas não existem porque elas podem ou porque elas conseguem. O Senhor as formou, o Senhor as preserva, porque o Senhor tem uma missão com essas nações. Agora, o grande problema é que, às vezes, nós não queremos focar para a missão que o Senhor nos incumbiu enquanto nação. Exato. Entre outras coisas, por exemplo, o Brasil é um berço onde o Senhor escondeu parte do seu povo. Exato. No meio daquelas escaramuças da Primeira, Segunda Guerra, e quantos judeus não encontraram refúgio aqui dentro? Exato. Assim como Jesus, na perseguição, encontrou refúgio no Egito. Exato. Então, cara, existe alguma nação cuja história não esteja vinculada a uma missão, a um propósito divino? Sim. Eu acredito que não existe. De tudo. Ele é Senhor. Minha é a terra. Exatamente. Então, Israel é um povo escolhido, assim como nós também somos escolhidos. Só que há uma distinção na nossa escolha, da escolha deles. Exato. Agora, querer fazer da escolha dele a nossa escolha, aí não, né? Aí está apelando demais. Aí é perder o privilégio da diferenciação, não é? Exatamente. Aí voltamos ao velho jargão mentiroso da igualdade. Precisamos igualar todo mundo. Não somos iguais. Exato. E nunca seremos. Se até iguais. mesmo quando nós nos apresentarmos ante dele no final de tudo, o Senhor convocará tribos, línguas e nações. Exato, não somos iguais. A natureza não é igual. Isso não é igual. A atividade da divindade, né? A diferenciação, nós não estamos falando de superior ou inferior, nós estamos falando de diversidade. Diversidade. Eu devia ter quis falar essa palavra, diversidade, é complicada, porque aí já foi distorcida também essa palavra. Exato, isso, perdeu o referencial, né? O referencial sumiu e está sendo preenchido com outras coisas. Enfim, mano, é isso aí. Benja, muito obrigado pela tua participação, cara. Você é uma bênção de Deus.
e você é um cara que eu me espelho, aprendo muito com você, meu mestre aí. Ah, para com isso, Já, para com tamo isso. junto, cara, tamo junto. Vamos nos falar mais, se Deus quiser. O próximo livro tá aí para sair os vídeos. Eu vou gravar, se Deus permitir, os próximos vídeos daqui a pouco, para soltar o outro livro. E depois vou te chamar aí para um quarto vídeo aí, onde nós vamos falar sobre. Eu vou te acompanhando para e passo. E glória. naquilo que eu puder contribuir, mano, estamos aqui. Como diz os outros, é nós. Muito bom, muito bom. Binja, um grande beijo para você. E você que nos assiste, aí embaixo, aí nós vamos ter os links, vai ter aí, se você quiser apoiar esse nosso projeto, tem aí o Pix aí embaixo, aí, o QR Code aí, fique à vontade. Deus abençoe você. Binja, um beijo no coração, cara. Aliás, seria bacana também colocar na descrição os livros que a gente foi citando aí. Cara, eu anotei aqui os livros aqui. Se tiver mais, você falou alguns mais que você não tinha me passado. Me passa, eu vou fazer o link pela Amazon neles aí para colocar embaixo aí os que quiserem comprar. Vai estar aí. Esse aí, a burrice, o emburrecimento programado, cara. Esse você precisa ler. Programado. Quem que é o autor desse livro, hein? Eu esqueci. Eu tenho ele aqui. Não é aquele professor. Emburrecimento programado. Cara, vai ter que fazer uns cortinhos aí. Não, ele vai fazer os cortes. Ele vai fazer os cortes. Ele ganha para isso, bicho. Ele ganha para isso, estão pagando ele. Eu tenho o livro aqui, só não sei onde é que eu pus o livro. Mas eu vou procurar ele, o emburrecimento programado e aquele como é que é dominante? Que você falou aí? Você não falou, é o libido dominante. Libido dominante. Tá. Os outros a gente foi citando de cabeça, já nem lembro mais, enfim. Seria bacana deixar lá também na descrição, isso. Quem quiser Talvez eu ler. falar alguma coisa aqui sobre isso, né? Também, né? Então, deixa eu falar sobre que você bota lá no meio, lá em qualquer lugar, não sei como que dá para fazer. Então, aí, abaixo também abaixo também nas descrições aí estão aí indicações de alguns livros interessantíssimos aí, inclusive indicado pelo mestre Binja aí para nós, o doutor Binja, e vale a pena conferir lá e vale a pena adquirir esses livros. São livros de altíssima qualidade intelectual. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.